Bom dia, meus amados, meus irmãos. Mais amanhã nós estamos aqui trazendo uma mensagem e fazendo um pequeno estudo. Eu prefiro falar em fazermos um pequeno estudo, porque se nós não tivermos um conhecimento aprofundado da Bíblia, nós podemos cair em erros que poderão ser fatais para a nossa salvação. Uma mal interpretação bíblica pode ser, ela é usada, uma mal interpretação bíblica, ela é usada em nossas mentes, instruída pelo Satanás, para que nós pensarmos que conhecemos de fato as coisas de Deus e, no entanto, nós não a conhecemos de fato. E quando você não lê um livro e você não o interpreta da maneira certa, quando você termina aquela leitura, você não vai estar conseguindo catalisar aquilo que o autor realmente quis falar naquele livro. Você vai ter uma interpretação errônea. Então a leitura daquele livro, ela se torna uma meia-verdade ou uma verdade equivocada, entendeu? A Bíblia não é diferente. Eu quero falar hoje aqui sobre a tão sonhada salvação e a tão sonhada vida eterna. Mas para isso nós temos que entender alguns pontos na Bíblia, que são assim, pontos fundamentais que dá para a gente ter uma base bíblica de entendimento, tal qual você possa enxergar com mais clareza o que significa você caminhar para a salvação, o que você precisa realmente fazer. Porque muitos pensam que a salvação é algo assim que você precisa ser bom, você precisa ser caridoso, você precisa ser cristão, né? Porque a salvação vem do cristianismo. Quando se fala em vida eterna, é do cristianismo. Então, eu estou falando aqui praticamente para os cristãos. Então, a gente tem uma concepção errada. Eu faço isso assim, mas eu sou um cara bom, eu sou um cara que ajuda, mas não é isso que nós temos que entender. Nós temos que partir de um ponto da seguinte forma: a salvação é pela graça, mediante a fé. Então, tudo que você precisa para ser salvo como cristão, é você aceitar a graça de Jesus Cristo. Salvo pela graça é o sacrifício que ele fez por nós. Aceitar a graça de Jesus Cristo. Graça é amor. Aceitar o amor de Deus. Que a graça, na verdade, ela sempre existiu, até no Antigo Testamento, quando Jesus não estava presente em carne. Mas Jesus, desde o princípio na Bíblia, ele estava presente. Foi Jesus que conversou com Abraão. Quando Abraão fala, Abraão, sai do meio da sua parentela. Foi Jesus que conversou com Jacó, lá na terra de Betel, quando o Jacó teve aquele sonho que vê escadas subindo, um anjo descendo para o céu, e ele fala assim, esse lugar é sagrado, ele dá o nome de Betel, que mais para frente virou-se uma cidade. Foi Jacó que conversou com
Foi Jesus Cristo que conversou com Moisés no deserto muitas vezes. Quando o povo se irritava, foi Jesus que conversou. Então nós temos que entender algumas coisas que as pessoas precisam entender, mas significativo, e viverem dentro desse entendimento bíblico, que às vezes é mal interpretado. A Bíblia tem uma parte na Bíblia, que se não me engano está em Efésios, ou está em Timóteo, 1º ou 2º Timóteo, que fala que a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem que ser lida um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ou seja, você tem que ter um conhecimento total da Bíblia. Ler uma coisa aqui, você lê uma coisa lá, volta lá atrás, e isso para nos dar uma leitura significativa e de entendimento da Bíblia, porque sem entendimento nós caímos em muitos erros e que vem caindo por aí. E com isso a gente vem vivendo uma vida que achamos que estamos fazendo a coisa correta, mas estamos fazendo uma coisa incorreta. Por quê? Porque não estamos sendo obedientes. Porque se a graça de Deus, se nós somos salvos pela graça mediante a fé é crer na palavra de Deus, crer em Jesus. Se você crer, você tem que obedecer. Se você provar que você crê na pessoa, que você acredita naquilo que a pessoa está te falando, se a pessoa te fala para você fazer uma coisa, você tem que obedecer. Então nós temos que partir do primeiro ponto que vamos fazer. Vamos dar uma rodada na Bíblia para nós entendermos uma coisa simples. E disso aí nós vamos descobrir vários erros que nós cometemos no nosso período de cristianismo. Erros que entristecem a Deus e que pode na hora do julgamento, porque a palavra de Deus fala em Apocalipse que Jesus vai descer à terra para julgar os vivos e os mortos. E vai separar o joio do trigo. Jesus na Bíblia ele vai fazer papel de juiz, de advogado, e ele que vai dar a sentença. Isso a Bíblia nos fala claramente em Apocalipse. Primeira coisa que nós temos que entender, em Apocalipse, vamos um pedacinho de Apocalipse, está falando sobre o final dos tempos, sobre esses tempos que nós estamos vivendo. Essa ira que tem do mal contra o bem, que já está acontecendo, que está no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 17, que diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher na Bíblia chama igreja, a igreja que Jesus formou na terra. Aliás, a igreja, Jesus, ele veio praticamente dar uma bênção, porque a igreja sempre existiu. Deus do Velho Testamento existiu, porque Deus da hora que Moisés ele manda fazer aquele tabernáculo, e ali era modelo de adoração, ali já era uma igreja. Quando Abraão saiu da terra dele, que Abraão olha só, Abraão, ele não era nem judeu, ele sai, todo lugar que ele parava, ele armava um altar. Ele era um nômade, Deus mandou ele sair da terra dele, ele foi pela fé. Ali não tinha Cristo, mas tinha Cristo, porque Deus era Cristo. Então, todo lugar que ele passava, que ele ficava uma temporada acampado, ele armava um altar. E ali ele fazia orações, falava com Deus. Na época existia sacrifício, que depois Jesus aboliu isso. Então ele armava, já era uma igreja. E depois Jesus vem na terra e ele chama os 12 e ele faz a igreja. Aí é uma igreja com a nova aliança. Uma igreja com a nova aliança no sentido que fosse tira os sacrifícios. Eu sou o sacrifício. Institui a igreja.
e fala para os apóstolos, ide por todo mundo e pregai meu evangelho. Então a igreja é o templo que nós temos, que é o nosso corpo, é a primeira igreja, é o templo do Espírito Santo. A nossa igreja é um cantinho, você pode fazer um santuário no cantinho da sua casa. E a nossa igreja é também e deve ser um templo aonde nós vamos nos reunirmos para, eu já falei aqui, para adorarmos a Deus. Mas não nos esquecemos que a igreja ela é feita para servir e não para ser servida. Eu já falei isso num vídeo anterior. Então, no capítulo 12 de Apocalipse 17, diz assim: o dragão irou-se contra a igreja, contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. O que está dizendo aqui? A mulher é a igreja, em Apocalipse, em profecia. Então, o dragão, o diabo, ele ira contra a igreja. A igreja somos nós, seja a sua casa, seja você, seja o templo que você... Igreja. Igreja é tudo aquilo que se reúne em prol de estudar a palavra de Deus e de fazer orações a Deus e de fazer reverência a Deus e adorações à igreja. Então o diabo, ele no final do tempo, ele irou-se contra a igreja, que é isso que eu estou falando, que é a igreja, e foi guerrear contra o restante da semente. Por que o restante? É porque no final dos tempos, o restante é porque a igreja, o cristianismo, ele vai se tornar pequeno em relação às outras coisas, às outras religiões errôneas que criadas pelo satanismo. Nós vamos ser pequeno. O diabo, ele vai achar pequeno eu venço. Então ele saiu para guerrear. Aí ele dá a resposta, ele saiu para guerrear, né? Novamente no capítulo 12 de Apocalipse, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendente. Aí ele fala, dá uma vírgula, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, quem que é esse resto da mulher? Quem que é esse resto da igreja que o diabo vai atacar agora no final do tempo? O resto, a quantidade menor de almas que se constituem a igreja. Quantidade de almas que se constituem a igreja. É o resto, é uma semente que ficou. A igreja será banida e ficou uma semente. A semente é aquilo que dá vida. E essas sementes são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, vamos aí. Vamos partir do primeiro ponto. Salvação. Se você quer ser salvo, você tem que guardar os mandamentos de Deus, que o dragão vai se irar contra você. E são essa semente que Deus está buscando. Os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. O que é ter o testemunho de Jesus Cristo? Ter o testemunho de Jesus Cristo é você viver testemunhando tudo aquilo que Jesus fez aqui durante o seu ministério terrestre. Ou seja, testemunhando, obedecendo, dando exemplo de tudo que ele fez, levando a sua vida de uma maneira que ela se faz parecer com aquilo que Jesus fez. Por isso que a gente deve sempre perguntar quando nós vamos tomar qualquer tipo de decisão importante da vida. O que Jesus faria no meu lugar? Isso é testemunhar de Jesus. Bom, agora quem é Jesus? Uma coisa também que as pessoas hoje não conseguem entender. Quem é Jesus? A Bíblia responde. Vamos agora lá para João,
o Evangelho de João, para nós entendermos quem é Jesus. João 1, capítulo 1, Evangelho de São João, capítulo 1. No princípio era o verbo, a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo, todo mundo sabe que quando se fala o verbo era a palavra, era Jesus, era o verbo. Então, no princípio era o verbo, Jesus. Vamos trocar o verbo por Jesus. E o verbo estava com Deus. Então, o Jesus estava com Deus. Lá no princípio, quando fala no princípio, é na criação. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, vamos saber agora a resposta: quem é Jesus? Jesus era Deus. Ponto. É a Trindade. Jesus era Deus. Ah, mas Jesus era o Filho de Deus. Filho de Deus foi usado porque ele se fez carne, ele nasceu de mulher. Ele nasceu de mulher. Deus escolheu uma barriga de aluguel, que foi Maria, que foi agraciada, para ali ela ter um filho, e nesse filho Deus habitou-se nela. Deus habitou naquela criatura que se tornou Jesus. Deus precisava ter vindo na terra naquela época. Então, e aí fala, todas as coisas foram feitas com ele, para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós temos aqui, então Jesus, sem nada do que foi feito, sem ele tem feito. Então o que Jesus era? Deus. Deus é criador, e Jesus, criador também. Foi Deus que me criou? Foi Deus que me constituiu? Que criou o ser humano? Foi Jesus que nos criou? Foi Jesus também que nos criou. Porque que fala, todas as coisas foram feitas por ele, e sem nada do que foi feito se fez. Jesus e Deus é a mesma coisa. Jesus mesmo falou, gente, aliás, ele não falou, ele afirmou, quem vê o Pai vê a mim. Esse título de pai e filho foi um título que foi dado pelo próprio Deus, quando ele manda Jesus, um título de respeitar, de respeito, para adquirir respeito. O filho, quem não aceitar o filho não aceita o pai. Quem não aceitar o pai não está aceitando o filho. Jesus falou isso várias vezes. Então nós precisamos entender, tirar essa imagem que nós fazemos de uma separação de Deus e de Jesus Filho. Cristo é o nome de Deus. Cristo é Deus. Deus é Cristo. A Bíblia é clara em vários pontos sobre isso. Quando você está adorando Jesus, você está adorando o próprio Deus. Se Deus é criador, Jesus é criador. Então, se nós dependemos da nossa salvação para a eternidade, porque é isso que Jesus nos prometeu, que ele ia voltar para casa do Pai, que quer dizer o seguinte, de onde eu vim, que ele era o Pai também. Eu vou preparar lugar e assim eu vou voltar. Quer dizer, nós vamos voltar, nós não somos dessa terra. Primeira coisa, ali já explica, eu vou levar vocês de volta para onde vocês vieram. De onde vocês vieram, porque aqui está muito ruim. Então, ele vai levar. Então, isso é que nós buscamos, a salvação da nossa vida. Com a outra vida, uma nova chance. Então, nós temos que entender que Cristo é Deus. A Bíblia é clara sobre isso. Ah, mas eu não consigo entender, meu amigo, não tente entender Deus. Se você for pensar, querer entender Deus, se Deus se deixasse entender em muitas coisas, ele não seria Deus. A Bíblia fala que existe muita coisa que não são reveladas nela, que só não serão reveladas depois.
Não tente entender Deus. Se você conseguir entender Deus, meu amigo, na essência, tudo de Deus, Deus não é Deus. Então não fica mortificando isso na cabeça, não. Age na letra, vai na palavra. A palavra diz que Cristo é Deus. Pronto, final. Isso é que é viver pela fé, que vai nos levar à salvação. Nós vamos entender isso um pouco mais lá em Gênesis. Vamos voltar lá em Gênesis, na criação. Por isso que eu falo, a Bíblia tem que ser lida completa, senão, se você não for no passado, você fica enrolado no presente e no futuro. Na criação, no capítulo 1 de Gênesis, né? Deus ele faz em 5 dias, em 6 dias, em 5 dias, toda a criação. E ele faz pela palavra, pela ordem. Por isso que a palavra lá em João, que eu acabei de ler agora, fala assim, no princípio era o verbo. O verbo é a palavra. Por que ele fala no princípio era a palavra, o verbo? Porque se vocês lerem o relato da criação, o primeiro dia, o segundo dia, até o 4º dia, Deus usou a palavra. Ele falava, haja luz, e houve. Haja céu, e houve. Haja água, e houve. Haja separação de água. O que é separação? Chuva e água na terra. Houve. E ele foi criando tudo. Haja animais silvestres. O verbo, ele usou a palavra. Então, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, Jesus estava junto com o Pai fazendo tudo. Jesus era o Deus que depois se encarnou e virou Jesus. Foi dado o título ele de Jesus, o próprio Deus deu um título, porque foi o próprio Deus que mandou Maria botar o nome de Jesus, né? O Cristo, Emanuel. Então, Deus, ele veio, ele se fez nascer e ele, num sonho, falou, dá o nome a mim de tal, de que eu sou o filho de Deus, mas isso foi tudo uma prefiguração para nós entendemos que Deus estava, mas nós não conseguimos entender se nós não estudarmos a Bíblia. Então, aqui em Gênesis, os relatos 5 primeiros dias. No 6º dia, ele cria o homem. Então, como é que foi a criação do homem? No princípio foi a palavra, Deus usou a palavra. Mas quando ele faz o homem, ele usa aqui um plural. Ele fala, façamos o homem à minha semelhança. Façamos é porque Jesus ele já andava, já estava com Deus ali. Então Jesus, se ele está com Deus fazendo um homem, Jesus é o quê? Criador. Ele criou. Ele criou com ele e o Pai eram um. Façamos. Nós temos que entender isso. E no princípio da Bíblia, nós vamos tirar outra dúvida. Porque o problema do cristianismo, que eu falei lá no início, se você é cristão, você tem que viver pela fé em Cristo. E nós temos que manter a Bíblia como fonte de sabedoria daquilo que nós precisamos saber. Porque a Bíblia foi inspirada por Deus. Não é isso? Então você tem que viver de acordo com o que está na Bíblia. Então, nós temos que tomar cuidado para que nós possamos estudar a Bíblia e vivermos segundo o que a Bíblia nos relata. Porque se nós sairmos do que a Bíblia nos relata, nós estamos negligenciando a palavra de Deus, ainda que por um erro de leitura, por uma má interpretação. Por isso que eu falo, tem que ser estudada. A Bíblia não é para ser estudada, não é para ser lida. Você tem que ler a Bíblia de uma maneira que quando você estiver lá no Novo Testamento, você ter aqui na mente guardado o que está escrito no Antigo Testamento, para você não ler uma coisa lá e aquilo dá um contexto parecido, diferente daquilo que você leu lá atrás.
A Bíblia tem que ser toda contextualizada na sua mente. Por isso que ela tem que ser lida muito. Você tem que saber tudo da Bíblia, para você não cair em armadilhas. Eu falei outro dia aqui que o cristianismo, ele é uma religião tão grande que ele tem dentro dela, dentro do cristianismo, o diabo colocou dentro do cristianismo outras seitas. De uma maneira qual que as pessoas que frequentam essas outras seitas, por se acharem cristão, acham que elas estão fazendo a vontade de Deus e não estão. Porque se você é cristão, você tem que cumprir o que a Bíblia fala. Você não pode mesclar, misturar, igualzinho misturar ouro com ferro. Ferro com barro, tentar botar liga, não vai dar liga. Se você for fazer um bolo, se você não usar farinha de trigo e não fizer da maneira correta, ela não vai dar liga. Então, se você é cristão, profere a sua religião do cristianismo, você tem que viver ela na santidade, nua e crua dela, que a Bíblia fala. Você não pode mesclar. E nós sabemos que nós temos muito mistura dentro do cristianismo que partiram para uma outra seita. Paulo nos adverte sobre isso quando ele fala em Gálatas. Ele fala, Gálatas, como que então um pouco tempo que ele tinha lá levado a doutrina do cristianismo, saiu e depois ficou sabendo que lá estava se envolvendo em outro tipo de adoração a Deus, ou em outras seitas, e se dizendo cristãos. Ele manda uma carta e falou, Gálatas, por que em tão pouco tempo vocês se deixaram levar por outras doutrinas senão aquelas que eu vos ensinei? Entendeu? Ele fala isso lá. Ou vocês estão saindo da sã doutrina, se mesclando com outra doutrina. Qual que era aquela doutrina que ele estava lá em Gálatas? Ele está... Ali os gálatas aceitaram o cristianismo, aceitaram a sua fé unicamente em Jesus, quando Paulo escreveu isso. Eles aceitaram, Paulo foi lá, ficou ali um bom tempo, pregou, fez a igreja de Cristo, montou tudo direitinho, deixou ali alguns discípulos. Mas depois que Paulo perde, quando você perde o seu guia, Paulo ficou distante, é igual nós, é só nós distanciarmos um pouquinho de Deus, gente, quando a gente para de orar, quando a gente para de ler a Bíblia todos os dias, a gente começa a distanciar de Deus, a gente começa a perder a visão de Deus. Foi o que aconteceu ali. Quando Paulo estava presente, que Paulo era um apóstolo de fé mesmo, estava tudo muito bem, ele ficou afastado, ficou sabendo que começou a ter ali, o que estava acontecendo ali? Começou ali o povo cristão, começou a adorar um pouco dos ídolos lá de Gálatas, começou umas seitas tipo espiritismo, de leitura de cartas, cartomancia que fala, não sei, entendeu? Estava havendo esse tipo, leia a Bíblia ali que você vai entender o que estava acontecendo, e Paulo ficou sabendo, ele manda uma carta repreendendo aquilo tudo. Por que em tão pouco tempo que eu me afastei, vocês se deixaram voltar para a vida errada? Vocês começou a misturar tudo. Não, aí ele fala, permaneçam na sã doutrina, quer dizer, na Bíblia. E é isso que vem acontecendo então, até hoje. E aqui em Gênesis mesmo, tem uma coisa que nós devemos entender. Porque se nós entendemos isso, nós vamos tirar um peso de cima da gente. Quando Deus faz o homem, como é que ele faz o homem? A palavra diz assim, fez o Deus, quando ele acabou de fazer todo a sua obra, o homem foi o último, foi o sexto dia. Ele falou assim, tem que fazer uma pessoa para governar, eu vou criar um homem, a minha imagem e semelhança. Ele usa até a palavra, façamos um homem. Então Deus faz um buraco de barro,
pega o barro, o pó da terra, e a ciência hoje confirma. Você sabia que no seu corpo você tem quase todos os minerais que tem na terra, você tem no seu corpo? É um dos motivos que nos deve pensar que realmente nós saímos do pó da terra. Nós somos feitos da terra. Deus, ele faz um boneco de barro. Aí ele cria o homem, o formato do homem, a sua semelhança, tá? Qual que é a sua semelhança? Com a sua santidade, criou. Depois que ele estava ali, era só um boneco, estava pronto. O que Deus faz? Ele sopra, olha o que a palavra fala. Deus sopra em sua narina e o homem se passou a ser uma alma vivente. Olha só, o homem passou a ser uma alma vivente. Então nós precisamos entender isso, alguma coisa que muitos pecam e erram por não ler isso aqui, saber entender isso aqui, por não saber o Velho Testamento, porque não sabe, é como eu sempre volto, se você não souber o passado, o início, você não vai compreender o presente e vai viver da maneira errada, porque você não sabe o que foi que aconteceu lá atrás. Então Deus, ele sopra na narina do homem, e o homem passa a ser uma alma vivente. Então, muitos falam hoje que nós temos uma alma. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Que o homem passou a ser uma alma, é o fôlego da vida. Então nós passamos a ser uma alma vivente. Então o que é o homem? Pó da terra, sopro de Deus, gerou a vida, que é a alma vivente. É a soma de pó da terra com o sopro de Deus. Pó somado a sopro de Deus se torna alma vivente. O que é a morte? A morte é você separar essas duas coisas. A morte é o seguinte: tira a alma, fica só o barro, o pó. E Deus fala, quando você morre, o pó, você que é feito de pó, volta ao pó, e a alma, que é o espírito, volta a Deus. Então, nós somos uma alma, nós não temos uma alma, porque se nós tivéssemos uma alma, aí você poderia falar, aí você morre, você tem uma alma, sua alma fica girando. Isso aí cai na doutrina, desculpem-me falar, do espiritismo. Quando você pensa que você tem uma alma, você não vai entender que quando você morre, essa alma vai embora, ela volta para Deus. Essa alma é o sopro de Deus. Sopro, ele torna a voltar para Deus. O sopro. Jesus, muitas vezes, quando ele reunia os discípulos para pregar, ele chamava um apóstolo assim: quantas almas tem aí? Ele estava dizendo assim: quantas vidas tem aí? Porque alma é vida. Alma é aquilo que está sendo, que está andando, está vivo, porque ele mantém o sopro de Deus dentro dele. Então nós somos uma alma, não temos. Porque quando nós entendemos que nós somos uma alma, aí vem o espiritismo, o diabo deu. Ele aproveitou essa deixa e falou: eu vou falar que nós temos uma alma, e quando você morre, a sua alma pode ser usada para ir voltar, vir comunicar. E nós sabemos que não é isso. A palavra fala muito clara. Soprou o Deus naquele boneco, né? Soprou na narina do boneco de barro e o homem se torna alma vivente. Então, alma significa vida. Tira o fôlego de Deus da gente é quando a gente morre. O fôlego, a pessoa deu o último suspiro. O que dá o último suspiro? O seu fôlego de vida, ele volta para Deus. E você, meu querido? Você vai para a profundeza da terra de onde você foi criado. Um dia, se você viveu de acordo com o que o seu Criador fez, você tornará a sair lá das profundezas, que a palavra fala que os mortos em Cristo, em Deus, em Cristo, que é a mesma coisa, ressuscitarão para a eternidade. Os mortos em Cristo.
Então, meu irmão, muitas pessoas que já morreram vão ressuscitar sim, mas quem ressuscitar é aqueles que já vão estar salvos. Na primeira ressurreição. É porque fizeram coisa. Quem tiver vivo aqui na terra, vai ter pessoas aqui, porque a palavra fala que primeiro vai ressuscitar os mortos em Cristo. E eles vão se juntar com os vivos em Cristo que estão aqui na terra. O que é vivo? O que estão tendo testemunho, que eu li lá em Apocalipse, que mantiveram o testemunho de Cristo, que obedeceram a palavra de Deus. Eles vão se juntar, os mortos que ressuscitam primeiro, se juntam com os vivos aqui que aceitaram Jesus e serão levados aos céus. E os mortos que estão lá embaixo, que não ressuscitaram, é porque não aceitaram Jesus, vão permanecer mortos. Não existe inferno, eles só não vão permanecer vivos, eles não vão permanecer mortos, eles não vão ter direito à eternidade. Não existe negócio que o diabo fala que vai ter queimando em fogo, inferno. Deus não é tirano, simplesmente você não vai herdar a eternidade. E vamos supor que se você teve que perder um filho, uma criança, quais são as vantagens de ir para a eternidade? Todas. Primeiro, que nós vamos viver eternamente. Segundo, que nós vamos viver pela palavra de Deus muito mais fortes, muito mais inteligentes do que nós somos hoje. Nós vamos viver semelhante ao que Deus fez a gente. Nós vamos ter semelhança de Deus. Nós não vamos ser Deus, mas nós vamos ser bem mais sábios, nós vamos compreender, nossa mente vai ser aberta no céu e vamos ser eternos. E lá não vai ter mais nada de ruim que esse mundo tem, é um paraíso. E além de tudo, se você tem um filho que se perdeu uma criança, que a palavra de Deus fala que as crianças são todas salvas. Quantos de nós perdemos crianças prematuras? De 5 anos, 6 anos, 4 anos, 10 aninhos, 8 aninhos. Crianças que não tinham maldade, se bem que o mundo hoje, o pecado está tão enraizado que crianças com 10 anos hoje já tem maldade de ver. Mas consideremos isso. O Jesus falou, deixa vir as minhas criancinhas, que delas é o reino do céu. E depois ele dá outro exemplo também em João, e fala, se você quer ganhar a eternidade, seja igual a criança. Então, se você que perdeu, meu irmão, minha irmã, uma criança, um filho na sua ainda infância, e você almeja ver ele, porque ele está salvo, ele vai ser ressurgido e vai para o céu. Agora, e você que está aqui na terra, que sente saudade dele? Você tem que ser salva também, porque senão ele vai estar lá e não vai te encontrar, porque você não foi salvo. Então preste atenção nisso, isso é um detalhe que nós temos que parar para pensar. Se você ama uma pessoa, é casado com uma pessoa que você sabe que aquela pessoa viveu fiel a Deus e você perde ela, e é cristã, e você é cristã também, mas você sabe que ela era uma cristã mais rigorosa, perdia tempo de ler Bíblia, talvez, né? Ela ficava, perdia tempo, não, ela tirava o tempo para comunhão com Deus, era uma cristã real, e você a perde, uma esposa ou um esposo, falou, não, eu quero encontrar com ele. Então você tem que ser igual a ela, você tem que ser fervorosa igual a ela e manter o testemunho de Jesus e crer na palavra igual a ela, porque senão você não vai encontrar ela. Se você sabe que ela era verdadeira e vai ser salvo, tente ser igual também, porque senão você não vai encontrar ela lá no céu, porque você não vai para o céu. Nós temos que entender isso, meus irmãos. Então, nós somos uma alma, nós temos uma alma, nós não somos uma alma. E Deus, ele fala, a palavra, o homem, a carne volta ao pó, e o fôlego que Deus deu no nariz de Adão ali, para ele se tornar a alma vivente, volta a Deus. Ele volta para quem? Para dentro de Deus, vamos falar assim. Ele não fica vagando por aí, não, igual o espiritismo, por exemplo. Fala, e vai me desculpar, meus amigos espíritas, mas se você, e nós sabemos que dentro do espiritismo tem muito cristão. Como é que você pode falar que é cristão e aceitar que a alma da pessoa, você pode comunicar com baixou ali, baixou aqui? Nós sabemos, a Bíblia relata que são anjos caídos
que se manifestam em pessoas, e eles sabem, eles estão aqui, ó. Os anjos caídos estão, Deus está conosco, mas o diabo também, ele ronda a terra. A palavra de Deus fala que o diabo é um leão que fica rodando em nosso redor, procurando um momento. Então ele tenta te enganar. Se ele consegue colocar na sua cabeça que depois que você morre, a sua alma fica rodando por aqui, você abaixa ali, rapaz, ele está te levando para uma outra doutrina que Paulo falou, uma doutrina errada, te tirando da sã doutrina, e você cai, porque ele usa umas artimanhas de engano, porque como ele vive no meio de nós, ele sabe tudo que acontece. Ele sabe tudo que acontece no relacionamento de um casamento, ele sabe o que acontece dentro de uma casa com os pais e os filhos. Então, ele chega num terreiro aí, num centro espírita, ele abaixa ali na pessoa, aí chama um ente querido ali, tá, fulano se manifestou lá. Ele vai contar para você coisas que só você e a pessoa que você amava, ou filho, ou marido, coisa, só você e ele sabiam. Aí aquele espírito revela aquilo, se dizendo ser aquela pessoa que você perdeu, e você vai crer naquilo. Ali, ela falou coisas que só você sabia, e aquela pessoa que morreu, que está manifestando ali. Mas na verdade quem está falando aquilo ali são os anjos caídos, que não se esqueça que a palavra de Deus fala que quando Lúcifer vem para a terra, Satanás é expulso do céu, com ele vem um terço dos anjos. Esses anjos é que fazem o trabalho do mal, ajudam, fazem parte do regimento do mal que está aqui na terra. Então, meus amigos, nós não podemos, a salvação nossa depende de tudo isso. Você tem que crer o que está na Bíblia. A Bíblia reluta contra isso. Deus, sabendo que isso poderia acontecer, nós enganamos, achamos que nós somos uma alma, mas nós não somos uma alma. Aliás, que nós temos uma alma, mas nós somos uma alma. Nós somos, nós não temos. E essa alma sai quando a gente morre e volta, o fôlego, o sopro volta. Você pode ver que em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, Deus ele dá uma orientação. Olha só, logo lá no início da Bíblia, logo depois lá de Gênesis, lá vem Eclesiastes, já é Moisés falando sobre Levítico, livro de Levítico. Moisés ele já começa a falar das coisas que poderiam acontecer e que não deveriam acontecer jamais no meio do povo de Deus. Vamos aqui em Levítico. Essa Bíblia minha aqui, ela é nova, então eu tenho um pouco de dificuldade aqui, Levítico. Moisés escreve Levítico. Então, ele deixa um alerta sobre o que é a lei de Deus. Porque muitas pessoas falam assim, a lei de Deus é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a coluna vertebral, mas a lei de Deus é toda a palavra. Então, se é toda a palavra, nós temos que aceitar. O que Moisés fala aqui a respeito, por exemplo, do espiritismo, dessa seita que hoje está morrendo? Porque o espiritismo é acreditar que os mortos ressuscitam. Moisés fala aqui, ó, eu acho que está no capítulo 19 de Levítico. Então, fala a consagração quando não está aqui, ó, 19. O que ele fala aqui? Guardarei os meus estatutos quando Vamos ver onde é que está ali. Levítico. Ele usa, Moisés ele deixa uma lista de coisas. Abominações. Ó, Moisés, em Levítico, capítulo 19, é o que Moisés, que o Senhor, as ordens que o Senhor é para Moisés. Levítico, capítulo 19, versículo 4. Versículo 3.
cada um temerá sua mãe e seu pai, e guardará os meus sábados, e eu sou o Senhor, seu Deus, vosso Deus. Aí fala no versículo 4: não virareis, quer dizer, olharei para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Olha só, o que é fazer deus de fundição? Fabricação de estatuetas. Tem gente que faz quadro aí de santo, aí vende quadro. Isso é renda, faz renda da palavra de Deus, está usando a palavra de Deus. Aqui fala: não virareis para os ídolos. Vê lá, ó, você pode ler Levítico 19, versículo 4. Levítico 19, versículo 4. Não virareis para os ídolos, virareis, quer dizer, voltareis para os ídolos, nem vos fareis deuses, ídolos de fundição, fundir ídolo, fabricar, nem eu sou o Senhor vosso Deus, né? No dia que aí ele vem aqui, se alguma coisa dele for de qualquer levar, aí vem aqui, também sacerdote aqui. Não vos. Ele fala aqui, ó, que as pessoas que buscarem os mortos, consultarem aos mortos, eles teriam que ser banidos do acampamento. Ele fala sobre cartomantes, aquelas feiticeiras que já existia, o diabo já tinha feito isso na terra, já tinha feito. Saul foi enganado por uma feiticeira na caverna, entendeu? Aí tá aqui, ó, quando uma alma se virar, no capítulo 20, olha só, quando uma alma que eu falei, é uma vida, a alma é vida, se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma, contra aquela vida. Deus vai botar a sua face e a extirparei do meio do meu povo. O que ele está falando aqui, ó? Quando uma alma, uma vida, se virar para os adivinhadores e encantadores. O que é encantadores? Essas pessoas que fazem encantamento, que falam que é pai de santo, que vai lá que eu vou fazer encantamento, que eu vou resolver seu casamento, que eu vou salvar que eu vou fazer seu filho passar no vestibular, eu vou arrumar sua vida. Vem cá, pai de santo, que eu faço um encanto aqui. Aqui está falando, ó, Deus já sabia que isso aqui já estava no mundo e ia acontecer. Ele é contra isso. Por quê? Porque ele fala: eu sou o seu único Deus. Ele fala aqui, ó. Então eu porei a minha face contra aquele homem, contra toda a sua família, e o extirparei do meio do meu povo, com todos os que prostituem após ele, prostituindo após Maloque. Maloque é o quê? Maloque é o Deus pagão, é o Deus que promove esse negócio aí de macumba, umbanda, esses negócios. Infelizmente é o que está na Bíblia, eu estou lendo o que está na Bíblia. Pessoas que creiam, que vão por esses caminhos, eles estão indo, sabe para como? Para o pó da terra e nunca mais vão voltar, vão perder a eternidade. Porque a palavra de Deus, você não pode adorar dois senhores, ou você está do lado de Deus ou está do lado do demônio. Isso tudo aqui, ó, é uma engenhoca que o diabo usa porque você não tem entendimento e não lê a Bíblia, meu irmão. Ou se lê, não está sabendo interpretar, ou se lê, quer ler só o Novo Testamento, não vai no Velho Testamento para saber que Deus já nos previne isso lá no início, entendeu? Aqui fala tanta coisa, aqui fala aqui, ó, que aqueles que consultam os espíritos serão banidos do meio do meu acampamento. E por quê? Porque espírito morto, aqui fala que consulta os mortos.
Porque quando você está consultando a morte, você não está consultando um outro em si que você perdeu, não. Você está consultando um demônio que está se fazendo passar por ele. Lembre-se, lá no paraíso, a primeira sessão mediúnica que houve foi a serpente. A serpente era a mais bonita dos animais, ela voava, ela não rastava, e ela não falava. E Eva sabia que os animais não falavam, só quem falava era Adão e Eva. De repente a serpente chega e fala para Eva, pode comer, cai no pecado. O dia que você comer isso aí, só vai ser aberto. Se Eva fosse esperta, fala, vem cá, mas bicho aqui nunca falou. Como é que ela está falando? Ainda falando de Deus, porque o diabo ele fala, ele abaixa, o espiritismo eles usam ali a Bíblia do lado, é o Evangelho de Allan Kardec, é a Bíblia do lado. Minha filha, a Bíblia não precisa de um segundo livro, não. Serpente falar, se Eva fosse esperta, não, se bicho não fala. Foi a primeira sessão mediúnica que houve. Então, meus amigos, a salvação, ela não é só para guardar os mandamentos de Deus. Ela é englobada em toda a palavra de Deus. Já falei, os 10 mandamentos é a coluna vertebral. Por que que é? Porque se você pegar, por exemplo, o segundo mandamento, não adorará outros deuses além de mim. Não fará para você imagens de nada. Ele está falando o que? Está repetindo o que Moisés falou lá em Levítico. Se você falar, não adorarás outros deuses além de mim, se vier para você uma pessoa e falar assim, não, vamos lá, porque fulano, o seu fulano que morreu há tanto tempo aí, há pouco tempo, já baixou, tem uma palavra para você, uma mensagem. Opa, a antena tem que levantar. Opa, o que Deus fala? Não consultar os mortos, não mexer com isso, que isso é engano. Não, eu não quero saber disso não, meu amigo. Eu tenho meu Deus. Eu tenho meu Cristo. Acabou. Esse negócio de rezar para quem morreu, o que a palavra de Deus fala? Em Provérbio, em Levítico mesmo, Provérbio, Levítico, Eclesiastes, que já está lá na frente, foi Salomão falou. O homem quando morre, a alma quando morre, que ela volta para o pó, ela não sabe de mais nada que acontece debaixo do céu. Ela não tem mais conhecimento nenhum. Então se Deus fala isso para você, que todo aquele que morre vai voltar para o pó e vai aguardar o julgamento de Deus, e você vem falando, cai numa doutrina, que ela não morreu, que ela está rodando, rapaz, você está chamando Deus de mentiroso. E aí você está negando a doutrina de Deus, que é a Bíblia. Então, meus irmãos, está aí, uma palavra para reflitam sobre isso. Se você é cristão, seja cristão. Respeita os espíritos, eu respeito. Eles querem acreditar naquilo, eu respeito, eu tenho que respeitar. Agora, eu não respeito. Não é nem respeitar, eu não concordo. É uma pessoa que se diz cristão, está com o pé no cristianismo, o outro no espiritismo, o outro no candomblé, e fala que é cristão. Você não é cristão, meu amor. Vai me desculpar, porque cristão ele vive pela Bíblia. Agora, se você se posiciona numa religião, respeito, conforme eu falei outro dia aqui do islamismo. Nesse ponto eles têm mais fé que a gente, eles são errados, são, mas eles vivem ali, dali eles não desviam para lado nenhum. E outra coisa, sabe, o ancorão deles ali, eles sabem todo aqui, Deus de criança, eles têm conhecimento, eles vivem dentro do ancorão, mesmo sabendo que eles estão errados, assim, nós sabemos que eles estão errados, porque eles não professam Cristo, eles não são cristãos. Mas em termos da fé deles, a fé deles é grande. Primeiro, eles têm aprofundamento no livro deles. E eles não saem daquela meta deles. Eu admiro isso. E se os espíritos também for espírita, eu admiro, deixa eles lá. Depois tiver que pagar alguma coisa, tiver que ser repreendido, quem vai repreender é Cristo, que ele vai ser o juiz, advogado, tudo, ele é com Deus.
Mas se você é um espírita convicto, eu te respeito. É liberdade religiosa. Mas não vem falar que você é cristão e de repente você está em centro de espírita, não, você está mesclando as coisas, isso não existe. Deus não permite isso. Deus fala, quem não está comigo é contra mim. Quem não tá com a palavra de Deus, o que está aqui dentro, está contra Deus. Ele fala, quem não ajunta, espalha. Entendeu? Ele olhou para Jerusalém cheio de pecado, Jesus, ele falou, Jerusalém, Jerusalém, cheio de cometendo pecado, cometendo espiritismo lá dentro, que eles faziam adoração aos mortos, sacrifício aos mortos. Cristo olhou lá, estava com os apóstolos, olhou lá, ó, antes de morrer, ele estava no Monte de Oliveira, ele olhou para lá, ó, falou assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas abas, igual a galinha cuida dos seus pintinhos. Ou seja, ele falando para a gente hoje, meu povo, quantas vezes eu estou tentando reunir vocês debaixo da minha palavra, das minhas asas, e vocês estão se voltando para outros lugares, para as outras doutrinas. Meus amados, a salvação depende disso tudo. Salvo em Cristo é crer em Cristo. Fé em Cristo é andar do jeito que Cristo nos pede pela sua palavra. Se você não age conforme a palavra de Deus, e pior, tem gente que não age até o contrário, porque quando você vai consultar espírito, quando você vai adorar a imagem, isso aqui a palavra condena. Porque se ela não condenasse isso, deixasse essa parte em branco, você poderia ainda ter uma tese. Não, aqui não fala nada sobre consultar espírito, não. Aqui Deus não é contra isso, não. Aqui não fala nada em adorar a imagem, não. Mas a palavra condena isso, ela dá ênfase para isso, porque Deus sabia que isso ia acontecer. Porque ele fala, eu sou o seu Deus. E Jesus, antes de morrer, ele falou, só há uma pessoa, intermediador entre Deus e o homem. Eu, Jesus Cristo, acabou. Quando ele fala isso, está querendo dizer, meu amigo, minha amiga, em qualquer situação que você tiver na sua vida, não busquem outras coisas, não. Tudo que você buscar é enganoso. Busquem a mim, que eu levo. Buscando a mim, eu que sou mediador. Acabou. Ele está falando isso com você, ou seja, esteja comigo, na minha palavra. Esquecem tudo. Acabou. Deus ele não divide, ele fala, ele não divide a honra dele com ninguém. É que eu falei, muitas coisas de Deus não vão entender quando nós chegarmos lá. Quem chegar? Então, essa é o caminho da salvação. Entendimento bíblico, mais uma vez, entendimento bíblico. Por não entender a Bíblia tem muitas pessoas, que hoje é até moda, modismo. Sabe por quê? Artista de televisão consagrado, sou espírita, eu sou um bandista famoso, e as pessoas vão muito no modismo. Rapaz, seja você mesmo, creia naquilo que se você é cristão, estou falando para os cristãos mais uma vez, se você é cristão, viva a palavra de Deus. E não fala assim, foi errado. Se você falar que aqui tem coisa errada, meu amigo, você está negando Deus. Porque Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Foi ele que inspirou isso aqui tudinho. Aqui, ó, tá a mão de Deus. A pena de Deus escrevendo, tá aqui, ó. Se você não crê nisso aqui, você não pode falar que é cristão. Então é isso aí, a mensagem para hoje. Sua salvação depende do seu entendimento, da sua sabedoria, da palavra de Deus. Não caia em modismo, não. Sejam fiéis a Deus naquilo que Ele nos pede. Parem de adorar ídolos, imagem, Nossa Senhora de não sei o que lá, Nossa Senhora de não sei o que lá. Você vê que nem os apóstolos são adorados.
Não acha que você vai morrer, já vai direto para o céu, que não vai, não vão voltar para o pó. Só depois que a palavra é bem clara, está lá em Tessalonicenses. Jesus é que vai voltar para ressuscitar os vivos, ressuscitar os mortos e translatar junto com os vivos ao céu. É isso que a palavra tem que entender, está escrito, está na palavra e pronto. A sua salvação depende disso, meu amigo. A salvação não depende de você ser caridoso. Caridade é bom, temos que ser caridoso. Mas tem gente que usa a caridade para tampar os seus erros. Não adianta você fazer uma coisa boa e um monte de coisa errada. Não adianta você ajudar um pobre e não fazer a vontade de Deus e não agir segundo a Deus. Não adianta. Não adianta, você não vai ser salvo por isso. Por isso que a palavra de Deus fala que quando Jesus voltar, muitos que não serão salvos vai falar: Senhor, mas eu ajudei os pobres, eu falei de você, eu dei esmola. Ele falou assim: afasta de mim, Satanás. Ele vai falar na sua cara isso. Porque você pode ajudar. E quem falou que ajudar pobre, que obra salva alguma coisa? Rapaz, fazer o bem, você não tem mérito por isso, não. Fazer o bem é obrigação. Então fica aí a mensagem para vocês, meus amigos. Que essa mensagem pode ter aberto a cabeça de vocês e vocês possam entender o real sentido do cristianismo, a real vontade de Deus para nós, para que nós possamos chegar a tão sonhar a terra prometida. A vontade de Deus é que nós andamos segundo o testemunho de Jesus Cristo. Está aqui, ó. Que nós guardemos os seus mandamentos, que eu li lá em Apocalipse 12. Guardar os mandamentos de Deus e ser fiéis ao testemunho de Cristo. Esses é que vão herdar a vida eterna. Esses é que são cristãos verdadeiros. Fiquem todos com Deus, que a graça de Deus possa chegar a todos vocês. E que vocês, ao ver esse vídeo, se você compreendeu e deu credibilidade às palavras que eu li da Bíblia, que não são minhas. E se você sabe que tem algum amigo seu que se diz cristão e está com o pé em outra doutrina, mande esse vídeo para eles, compartilhe, ajude. Você estará ajudando a espalhar a palavra verdadeira de Deus. Esse é o meu propósito, esse é o propósito de Deus. Fiquem todos com Deus. E que grandes bênçãos podem alcançar os seus lares. É o que eu desejo nessa manhã. Em nome de Jesus. Adeus para todos. Fiquem todos com Deus.